Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá pessoal, meu nome é Leonardo Palota, sou fundador e CEO da Paradox Academy, a primeira escola especializada em Customer Experience do Brasil. E eu sou Francisco Zapata, CEO e fundador da Kentricus, que é uma empresa de consultoria em CX. E agora está começando mais um episódio do Customer Lovers. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Laura Sica, da Portobello. E na verdade eu vou pedir para você, Laura, se apresentar para a turma, começando nesse nosso papo de hoje. Dá uma geral sobre sua experiência profissional para nossos ouvintes, por favor. Em primeiro lugar, super obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu trabalho com CX há pouco mais de 10 anos, comecei minha carreira na Dell, tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas, então tenho experiências variadas em CX no Brasil, no Oriente Médio, e agora estou de volta no Brasil aqui liderando o CX na Portobello Shop. Muito bom, Laura, muito bom, seja bem-vinda. Para a gente começar a explorar um pouco a tua experiência, a gente gostaria que você descrevesse a importância da experiência do cliente na indústria atual e como ele se relaciona com o seu papel dentro da Portobello. Olha, eu acho que não existe segmento onde a importância da experiência do cliente não exista, né? Isso daqui para qualquer empresa é fundamental. E no nosso mercado, que a gente está falando aqui de construção, de fazer obras em casa, a gente sabe o quanto isso é importante, né? E quanto isso geralmente já traz uma certa percepção de putz, vou fazer uma obra, vai dar problema, né? Então, a gente já leva uma pequena vantagem aqui de estar olhando a experiência do cliente com tanto carinho, né? Com tanta dedicação, porque a gente sabe que no mercado, muitas vezes, acontecem muitos problemas. Então, o cliente já vem com essa perspectiva de que, putz, vai dar ruim. Para a gente é absolutamente essencial encantar os nossos clientes, e quando eu falo clientes aqui, eu estou falando tanto de clientes finais, quanto dos especificadores, que são esse público que faz o meio de campo entre a Portobello Shop e o cliente final. Então, a gente tem um relacionamento muito forte com os nossos arquitetos, engenheiros, designers, mas a gente também está sempre olhando como que é a experiência de quem que está, de fato, comprando, né, e vivendo a experiência de ter os produtos nas suas casas. E a gente fala muito aqui de entregar uma experiência humanizada e confiável, né? Então, como eu falei, acho que tem essa percepção de fazer obra não é necessariamente uma coisa muito agradável, mas ao mesmo tempo a gente está lidando com um sonho, né? Com o sonho de fazer uma grande reforma, de construir uma nova casa. Então, a gente realmente se dedica em todos os pontos da jornada para garantir que o cliente tenha uma experiência incrível e, de fato, se surpreenda. Realmente. Na minha experiência pessoal, Laura, eu posso dizer que também falar em obra é chamar problema. Eu espero que não seja o mais comum, mas eu concordo contigo. Tradicionalmente tem sido isso. E numa empresa como a Portobello, que se preocupa tanto com a experiência do cliente, eu imagino que um dos fundamentos mais importantes seja entender, ouvir o cliente, que é o tal do conceito da voz do cliente. Como é que você descreveria esse conceito de voz do cliente e qual a importância para as empresas? Como é que ele é aplicado, inclusive, na prática na Portobello? A gente trabalha o conceito de voz do cliente de uma forma relativamente ampla, né? A gente tem dentro do time de CX um pilar de voz do cliente e pesquisa, que faz as pesquisas transacionais, faz pesquisa de relacionamento, fazemos cliente oculto, fazemos uma série de diferentes pesquisas, e a gente engloba esse nosso programa de voz do cliente em 3 grandes pilares. Então, a gente fala no ouvir, aprender e agir, né? Porque a gente acredita muito que não basta, obviamente, a gente está acumulando dados, né? Pegando um monte de informações dos nossos clientes, se a gente não tiver verdadeiramente entendendo o que está por trás desses dados, né? Quais são os insights, e transformando isso em ações, em projetos para melhorar cada vez mais a experiência. Então,
dentro do time de CX, que a gente gerencia esse programa, mas obviamente com um grande engajamento entre as diferentes áreas, a gente roda essas diferentes pesquisas. Mas a gente tem também o nosso ciclo de inovação, que a gente trabalha em diferentes áreas, buscando interagir com os nossos diferentes públicos, buscando referências externas e tentando cada vez mais entender como que a gente pode evoluir os nossos produtos, serviços e experiência como um todo para os nossos clientes. Olhando a parte de entendimento do cliente, né, da gente ouvir de fato o cliente, quando a gente fala em programa de voz do cliente, quais são as principais etapas que você e sua equipe seguiram ao implementar esse programa de voz do cliente dentro da Porto Belo? Você consegue passar um pouco essas etapas e explicar um pouco as dificuldades e desafios que vocês tiveram ao longo do processo? Bom, o primeiro ponto foi entender o todo. Quem são os diferentes públicos que interagem conosco na jornada? Qual que é o momento certo para a gente capturar o insight? Quais são os gatilhos que a gente vai usar? Porque a preocupação inicial, para mim, é sempre a gente ter dados confiáveis, né? E a gente fazer as perguntas certas no momento certo para os nossos clientes. Então, a gente começou com esse mapeamento. A partir disso, começamos a rodar as pesquisas e a gente implementou processos e rituais para garantir a governança desse programa como um todo. Então, seguindo a metodologia de NPS, né, como sistema, a gente tem o processo de tratativa de detratores. Aqui a gente centraliza a responsabilidade nas lojas, nos gerentes de lojas, e a gente tem uma rede aqui de um pouco mais de 150 lojas. Eles são responsáveis por fazer essa tratativa. Num período curto, eles têm que fazer a primeira ligação, tem um prazo para fechar a tratativa como um todo, e a gente tem um método de escalação para garantir que essa tratativa aconteça dentro do prazo. Além disso, a gente implementou os rituais, tanto em loja quanto com as lideranças e as áreas de negócio, para garantir que a gente está, de fato, entendendo quais são os pontos de oportunidade que a gente precisa trabalhar. Então, começa na loja, eles entendem ali o que eles precisam agir, que está sob a responsabilidade, né, que eles tenham autonomia para decidir já fazer alguma alteração, o que eles precisam de algum suporte ou esteja realmente fora do alcance deles, eles escalam para os gerentes regionais e o meu time tem reuniões recorrentes com os gerentes regionais para entender o que está pipocando nas lojas que as lojas não conseguem resolver por si só. A gente traz isso para uma reunião que a gente chama de ritual estratégico, onde a gente dá visibilidade para toda a liderança, e geralmente a gente leva 1 ou 2 temas de aqui a gente precisa atuar, vamos fazer um projeto em cima disso, e daí nascem os projetos de melhoria contínua. Em paralelo, a gente tem algumas outras reuniões recorrentes com as áreas de negócio mais críticas, e geralmente a gente faz até reuniões multidisciplinares para ir já olhando coisas um pouco mais rápidas, que a gente já consegue resolver diretamente com a área de negócio. Então, é verdadeiramente um processo de melhoria contínua rodando de uma forma muito orgânica em todas as áreas. Laura, de certa forma, você respondeu partes do que eu vou te perguntar agora, mas eu queria completar essa visão sobre como é feita toda a coleta e análise do feedback dos clientes. Por exemplo, existem ferramentas específicas ou quais cuidados específicos você tem para capturar esse feedback dos clientes? Temos sim. A gente usa hoje o Qualtrics como principal ferramenta aqui para a voz do cliente e a gente captura pelo Qualtrics os dados de experiência, né, através das nossas pesquisas transacionais e pesquisas de relacionamento, mas a gente também alimenta para dentro do Qualtrics dados operacionais e dados dos clientes, porque isso nos possibilita fazer um cruzamento muito rico de dados, né, que nos levam a insights poderosos e a gente consegue, a partir dali, desenhar quais são os planos de ação que a gente vai focar mês a mês, semana a semana. E Laura, quando a gente fala a questão dos feedbacks, de que maneira esses feedbacks dos clientes que vocês
fazem todo esse processo e coletam ele é utilizado para melhorar os produtos e serviços da Porto Belo? Como você consegue fazer esse processo de ciclo para dentro da empresa, né? E você poderia compartilhar alguns exemplos de como esse feedback direcionou decisões da empresa? Como eu falei, a gente trabalha através desses rituais, sempre olhando o que a gente está recebendo de feedbacks dos clientes, e normalmente a gente faz um cruzamento não só do que vem dessas pesquisas de voz do cliente, mas também de outras pesquisas que a gente trabalha, ou saque, reclame aqui, próprio time de customer service, a gente vai juntando dados de diferentes fontes para entender de fato onde que a gente vai atacar. Então, temos uma série de exemplos aqui, vou citar um exemplo que não é só do nosso programa de voz do cliente, mas a gente também trabalha com clínicas de produto. Então, a gente tem um programa aqui que a gente chama de Porto Belo Experience, que a gente convida os especificadores, né, os arquitetos, para visitarem a nossa fábrica, e ali a gente faz algumas atividades, algumas dinâmicas e rodas de discussão que a gente chama de clínicas de produto, para entender onde que a gente possivelmente tem algum gap de portfólio, o que a gente poderia fazer um pouquinho diferente, formato diferente, tendências que eles acham que a gente deva direcionar os nossos produtos. E a partir daqui surgem, de fato, novos produtos que a gente desenvolve e a gente tem muitas trocas com os especificadores. Quando a gente entra mais especificamente nas pesquisas de NPS, do nosso programa Cliente no Centro, a gente tem uma série de projetos que nascem, né, desses insights. Como, por exemplo, a gente recentemente evoluiu o nosso processo de devolução para que fosse mais ágil, para que a gente conseguisse dar um retorno mais rapidamente para o nosso cliente. A gente viu ali, principalmente quando o cliente quer fazer uma devolução atrelada a um novo pedido, o nosso processo ele era um pouco burocrático, e a gente conseguiu mapear esse processo como um todo e otimizar, reduzir algumas etapas para garantir um retorno mais rápido para o cliente. Tivemos novos serviços implementados, como Frete Express e outros serviços de logística, tudo muito realmente alimentado pelos insights que a gente recebe nas nossas pesquisas e fazendo esse cruzamento com os dados operacionais que a gente tem. Laura, vendo agora, inclusive, parabéns por essa estrutura, todo esse ciclo de entender através da voz do cliente as necessidades, alterar coisas efetivas e impactantes e devolver ao cliente. Agora, olhando, está tudo lindo, mas eu queria que você pensasse na construção disso. Que desafios você enfrentou quando tentou implementar, quando tenta, inclusive, manter esse programa de voz do cliente na Porto Belo, e como é que você lida com esses desafios? Eu acho que o maior desafio é sempre o engajamento de pessoas, né? O engajamento da rede e das áreas de negócio. E principalmente quando a gente fala da rede, porque uma das pesquisas que a gente tem é para avaliar, depois que o cliente fechou um pedido, a gente pede para ele avaliar como que foi a experiência na loja. E a gente trabalhou muito fortemente para desmistificar que ter um detrator é ruim. Obviamente, ninguém quer ter um detrator, mas eu sempre digo, eu prefiro um cliente reclamando do que vários clientes que estão quietinhos e não me contam qual que foi a experiência negativa que eles tiveram. Porque quando a gente tem visibilidade disso, a gente consegue fazer algum ajuste, né, corrigir a rota para que a gente tenha mais clientes satisfeitos dali para frente. Então, esse trabalho com as lojas de mostrar que ter os insights verdadeiros, né, ter a opinião genuína dos clientes é, na verdade, muito positivo, mesmo quando vem algum comentário negativo, foi muito importante para que a gente conseguisse esse engajamento das lojas, principalmente. E das áreas de negócio, eu acho que o maior desafio é a gente continuar sendo relevante, né? Depois que a gente já está com um programa mais maduro, rodando há algum tempo, às vezes os insights eles começam a ficar um pouco parecidos. Então, como que a gente consegue ir evoluindo para se aprofundando nesses insights, né, com o cruzamento desses dados, com o cruzamento de dados e insights que a gente recebe em outras pesquisas, para de fato entender o que a gente ainda pode
melhorar. Hoje, os nossos resultados, eles são super positivos. Eu brinco que a gente fica procurando, às vezes, pelo em ovo, mas sempre tem coisas para melhorar. Então, como que a gente consegue entender o que são essas outras coisinhas aqui que a gente ainda pode endereçar, né, para que a experiência seja ainda melhor, e o que a gente pode fazer, inclusive, para crescer nas nossas fortalezas, né? Então, acho que manter todo mundo engajado quando o resultado é super positivo também é um desafio. E é isso que a gente tem lidado por aqui. Agora, Laura, você teve algumas experiências fora do Brasil, né? Você conseguiria compartilhar alguma experiência ou projeto relacionado à voz do cliente que você teve nessas suas experiências fora do Brasil? Eu acho que quando a gente fala de CX fora do Brasil, às vezes fica uma percepção de, putz, será que é muito diferente, né? Existe alguma coisa que a gente não veja aqui no Brasil? E eu acho que no fim do dia é muito parecido. É claro que tem particularidades, às vezes perfil de respondentes. Eu estou trabalhando, sei lá, na Ásia, na Índia. Se eu recebo uma nota 6, eles consideram isso super positiva, porque eles nunca vão dar um 10, ou lá nos Emirados Árabes, que o canal da pesquisa tinha que ser SMS. Eu mando um WhatsApp, putz, ninguém está usando. Então, tem algumas particularidades assim que a gente sempre precisa lidar, mas no fim do dia é sobre, de fato, entender quem são os clientes e ver o que a gente consegue tirar de insights para transformar iniciativas. Então, um exemplo aqui de uma experiência fora do Brasil, eu trabalhei numa marca nos Emirados Árabes chamada Magic Planet, que é tipo um Playland aqui do Brasil, um espaço dentro dos shopping centers que tem videogame, tem atrações. E a gente fazia lá a pesquisa top-down e bottom-up, né? Top-down seria o equivalente a uma pesquisa cega, uma pesquisa competitiva, e o bottom-up seria a pesquisa transacional que a gente fazia para os nossos clientes propriamente ditos, né? E a gente viu na nossa pesquisa de top-down que os clientes percebiam que a gente não tinha os videogames e as atrações mais modernas, e principalmente a questão de videogames, aqueles jogos de arcade, assim. Eu me lembro quando eu apresentei esse resultado para toda a equipe de liderança do Magic Planet, eles ficaram extremamente frustrados, disseram, não, tá errado isso daqui, porque, na verdade, a gente tem todos os últimos lançamentos, a gente tem muito mais que todos os concorrentes e tem alguma coisa errada com a pesquisa, né? Foi até engraçado. Mas quando a gente começou a entrar a fundo e a gente investigou mais no bottom-up, a gente viu que, de fato, os clientes não enxergavam isso. E a gente foi entrando a fundo para entender essa questão, e a conclusão foi, o espaço tem tanta coisa, as pessoas meio que se perdem lá dentro, e elas, de fato, não estão enxergando que a gente tem todos esses lançamentos, né? Eles não estão com essa percepção, e a variedade está sendo... A percepção de variedade está sendo afetada por causa disso. E o que foi feito foi retirar um monte de brinquedos que tinham lá, que estavam meio que ocupando espaço e fazendo com que as pessoas realmente não enxergassem de uma forma tão atrativa quanto estava sendo esperado. Então, a gente trabalhou com o layout da loja, deixando os novos lançamentos em posições mais estratégicas, e a gente conseguiu reverter a situação, né, e melhorar a percepção dos clientes. A gente teve nessa mesma marca uma questão relacionada a preço que surgiu, que eles também consideravam que o Magic Planet era mais caro que a concorrência, e foi outro ponto que a liderança retrocou um pouco, de, pô, não é mais caro, é a mesma coisa. E, de novo, tentando entender um pouco mais qual que era o problema, a gente viu que tinha uma percepção de que o tempo de duração de algumas atrações eram menores do que, às vezes, o nosso concorrente. Então, eu levei meu filho lá, putz, eu estou realmente gastando mais porque eu estou comprando vários tickets e os brinquedos são muito curtinhos. Então, a gente aumentou um pouquinho a duração que a criança fica ali no carrinho de bate-bate, nos diferentes brinquedos, e outras coisas que impactavam essa percepção de preço, desde
o programa de bônus lá, que cada vez que tu vai no brinquedo sai aquele monte de bônus lá que tu consegue reverter em diferentes prêmios, ou ganhava um cartão de fidelidade que durava por X tempo. Então, a gente mexeu em vários parâmetros da experiência como um todo, com base no que a gente escutou nessa pesquisa de top-down, e na pesquisa de bottom-up a gente foi afunilando um pouquinho mais para ter insights mais acionáveis. Curioso, né, Laura? Como esse tipo de situação vai moldando a sua experiência, e isso é algo próprio de você que enfrentou aquela situação e entendeu como evoluir algo que não está aparente, né? A história de tirar os brinquedos mais velhos, mudar o tempo de duração, até o quantidade de bonuzinhos, aqueles papeizinhos que saem, tudo isso só com experiência mesmo, só batendo cabeça. Daí que eu te pergunto, Laura, para os profissionais que estão interessados em trabalhar a experiência do cliente, que conselhos você daria com base na sua experiência de carreira toda em CX? Olha, eu acho que escutar mais do que falar, para mim, é uma máxima que vale para caramba. Eu acho que a gente está aqui numa posição que a gente precisa muito entender e sair da nossa própria cabeça, né? Entender o que passa na cabeça dos nossos clientes. E quando eu falo escutar, escutar de uma forma muito ampla. Às vezes vai na loja, vai no mercado, enfim, vai viver a experiência e ver como o teu cliente está vivendo essa experiência, porque isso vai trazer insights muito valiosos que muitas vezes não vai ser numa pesquisa que a gente vai conseguir ver de uma forma tão clara, né? Então, sem dúvida, né, para quem está fazendo uma migração diária ou quer se desenvolver, existem uma série de cursos, conteúdos que devem ser explorados, né? Mas eu acho que entrando numa área de CX, para mim é isso, escutar mais que falar, se dedicar para entender o teu mercado, teus clientes, a realidade da empresa, as iniciativas que já aconteceram e o que as pessoas estão fazendo hoje para trabalhar em cima dos insights, né? Porque muitas vezes, e assim como deve ser, o CX acontece em outras áreas também, né? Então, cria esses relacionamentos, isso vai facilitar muito na construção de CX para evoluir cada vez mais nessa área. Agora, Laura, vamos tentar agora só mudar um pouco de assunto, mas abrir um pouco o tema. Na sua visão, quais os maiores erros que você enxerga assim no mercado em relação a CX? De tudo que você tem visto, principalmente aqui no mercado brasileiro? Eu acho que um grande erro é achar que CX é só atendimento, né? Da gente olhar muitas vezes só para o pós-vendas e esquecer que a jornada como um todo deve ser olhada com o mesmo carinho e atenção, porque muitas vezes uma experiência ruim no pós-vendas, a causa raiz dela é no atendimento lá no comecinho da jornada. Então, ter essa atenção para o todo, para mim, é absolutamente fundamental e deveria ser foco de todo mundo. Laura, eu tenho uma curiosidade que é o ponto de vista sobre as outras empresas do mercado. Na medida em que você se sentir confortável em comentar, tem empresas que você considera exemplos de CX hoje em dia e por quê? E pode também ser exemplos o contrário, se você quiser falar também, exemplos contrários de CX e por quê também, do jeito que você preferir. Olha, eu acho que tem muitos exemplos bons. Prefiro olhar os bons do que as oportunidades. Eu gosto muito da experiência da Nespresso. Para mim é uma experiência que ela é top não só no produto, mas a experiência em loja, o atendimento, o pós-vendas. Não sei se vocês já tiveram algum problema com uma máquina Nespresso. Eu já tive mais de uma vez problema com máquina de Nespresso. E eu ainda assim sou muito fã, porque o atendimento foi muito bom. A primeira vez que eu tive um problema era uma máquina lá da empresa que eu trabalhava. E a gente entrou em contato, eles mandaram uma máquina para a gente usar enquanto a nossa estava no suporte. Então, essa experiência
foi resolvida muito rápida e a gente não ficou sem um cafezinho na empresa, o que foi muito legal. E recentemente eu tive outro problema e tentaram me explicar pelo telefone como é que faz para meu leite sair espumado, que não estava mais funcionando. Eu tentei 2 vezes, falei, moça, não estou entendendo. Ele disse, não, só um pouquinho. Eu vou te mandar um link aqui e vai abrir um vídeo. E daí eu vou conseguir ver o que tu está fazendo e eu vou te explicar direitinho o que tu precisa apertar. Foi assim, em 30 segundos ele resolveu o meu problema. Então, eu acho que essa facilidade realmente é o que a gente busca, assim. Eu tive recentemente também uma situação que eu comprei um tênis e ele veio com uma marquinha que, obviamente, não é o que a gente quer de um tênis novo, né? E a facilidade que eu tive de abrir uma reclamação pelo site, enviar o tênis de volta e receber um tênis novo, que foi na Perk, foi muito positiva, assim. Então, eu acho que muitas vezes é quando a gente tem um problema com a marca que a gente vê, de fato, o quão positiva é a experiência, né? E a gente acaba saindo mais satisfeito do que quando a experiência foi 100% positiva. Muito legal, Laura. E como é bom ouvir assim uma pessoa que teve uma experiência fora do Brasil, vir para o Brasil, experiências positivas, negativas. É sempre legal ter todo esse conteúdo compartilhado com os nossos ouvintes. Laura, eu queria agradecer por compartilhar todo esse conhecimento e experiência conosco, principalmente sobre esse tema, a voz do cliente. E o que eu queria agora abrir o microfone para você deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes em cima de todo o conteúdo que você falou aqui. Vamos lá, mensagem final. Acho que sigam sempre curiosos, buscando se capacitar, de olhos abertos para as novas tendências, mas nunca esqueçam de olhar primeiro para o básico, né? Acho que antes da gente tentar encantar o cliente, a gente precisa saber fazer o mínimo, porque o mínimo, por vezes, já é o suficiente. Então, a gente não pode sair pensando, vou fazer aqui ciência da NASA, se eu realmente não estou entregando o mínimo que eu me comprometi com o cliente. E queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui, pelo espaço. Estou super aberta aí, quem quiser se conectar pelo LinkedIn. Adoro conversar sobre CX, então estou super aberta aí. Muito obrigado, Laura, mais uma vez. E aqueles que estão acompanhando a gente, chegamos ao final de mais um episódio do podcast Customer Lovers. E continuem nos acompanhando, que tem muita coisa boa pela frente aí. Obrigado, pessoal. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.